Olá, um bom dia para você. Reunião do Congresso Nacional e discussões sobre as propostas que prevêem prisão após condenação em segunda instância. São os destaques da semana. Vamos então conversar sobre eles com a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O Congresso Nacional se reúne nesta terça-feira, às 11 horas, para analisar 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro que ainda estão na pauta e também 25 projetos que abrem crédito do orçamento para ministérios e outros órgãos do governo. O primeiro item na pauta é uma mini-reforma eleitoral e um dos vetos proíbe o uso do fundo partidário para o pagamento de multas eleitorais. O segundo item é sobre indenização a mulheres marisqueiras em caso de desastres ambientais. Esses são os itens do Congresso, então, Tiago, nesta terça-feira. E também na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne às 10 horas da manhã com 3 itens na pauta. Um deles é o projeto que permite a volta da prisão após condenação em segunda instância por uma mudança no Código de Processo Penal. Nas últimas semanas, houve um acordo entre líderes do governo e da Câmara para dar prioridade à proposta de emenda à Constituição sobre o assunto que está tramitando na Câmara. Mas alguns senadores não concordam com essa decisão e pediram para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, para pautar então esse projeto que está tramitando aqui na CCJ e foi pautado para a terça-feira. Há ainda duas propostas de emenda à Constituição na pauta da CCJ para essa terça-feira. Uma delas é a PEC emergencial, que faz parte do pacote Mais Brasil do governo e que cria gatilhos fiscais para a interrupção de gastos em casos de aumento de gastos de contas do governo. E o segundo item, a segunda proposta de emenda à Constituição, é uma PEC que autoriza a transferência de recursos aos estados e municípios por emendas individuais ao orçamento. É isso, Tiago. Muito obrigado pelas suas informações. Bom, nós vimos aí a pauta da CCJ e vamos conversar agora sobre a agenda das outras comissões para esta semana. E para isso, nós temos a participação do jornalista André Ricardo. Bom dia, André. É com você. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para celebrar e refletir sobre o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a defesa da democracia. Amanhã, 10 de dezembro, o documento da ONU completa 61 anos que foi adotado pelas Nações Unidas, pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos faz reunião para examinar projetos. Um deles é o que muda a Lei de Responsabilidade Fiscal para determinar que cada poder responde de forma individualizada por seus limites de gastos com pessoal. Dessa forma, o Poder Executivo ficaria livre de sanções, por exemplo, se quem extrapolou os limites foi o Legislativo ou o Poder Judiciário. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada para as 9h30. Na pauta, entre outros, o projeto que permite que o responsável por menor de 18 anos possa se ausentar do serviço para acompanhá-lo em competições esportivas. A licença seria dada no limite de até 3 dias a cada semestre. Agora, André, na pauta da CCJ também está prevista aí, ou pautado, não é, um projeto que disciplina o acesso a informações na área de segurança pública, é isso? Está sim, Tiago. É o projeto que cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública. Ele foi apresentado pela CPI, que investigou em 2015 o assassinato de jovens no Brasil. O relator atual é o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba. Ele optou por acatar a versão aprovada pela Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle. Uma das novidades trazidas pelo projeto é o princípio da transparência ativa. Segundo esse princípio, órgãos de segurança pública da União, estados, Distrito Federal e municípios ficam obrigados a publicar informações de interesse geral sem depender de solicitação por parte dos cidadãos. O projeto regulamenta os procedimentos a serem observados pelos órgãos de segurança pública para garantir transparência e prestação de contas. São esses os nossos destaques da semana. Voltamos com você, Tiago. Muito obrigado, André, pelas informações.
E neste final de semana, senadores brasileiros participaram em Madrid, na Espanha, da COP25, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Vamos ver aqui no nosso telão que o presidente do Senado reuniu-se com representantes de ONGs e disse que o parlamento brasileiro respeita a legislação ambiental e que nos últimos 10 anos, mais de 65 propostas relacionadas à área foram aprovadas. Os senadores Randolfo Rodrigues, Elisiane Gama e Fabiano Contarato também participaram da comitiva brasileira. O Dia do Profissional de Relações Públicas foi comemorado no último 2 de dezembro. E aqui no Senado, a categoria completou 60 anos de prestação de serviços. A data foi celebrada em uma sessão especial no plenário da Casa. Eu convido cada um de vocês a uma viagem por uma história real e inspiradora. E foi com esse convite especial que a sessão comemorativa teve início. Os convidados puderam conhecer a longa trajetória desses profissionais. No Senado, a atuação dos RPs data de 1959. É anterior à regulamentação da profissão no Brasil, que aconteceu em 1967. A Secretaria de Divulgação e Relações Públicas foi instituída em 1972 com o objetivo de estabelecer a comunicação do legislador com a população. Constantemente, nós estamos em busca de diálogo, consenso, empatia para a construção de relacionamentos de confiança. E para isso é preciso ter bom senso e é preciso saber lidar com situações críticas e adversas. E sempre mantendo o equilíbrio. Assim, as relações públicas do Senado Federal seguem cumprindo sua missão no sentido de promover o relacionamento permanente, interativo, de confiança e de diálogo com os públicos interno e externo, esclarecendo o papel da instituição e estimulando o exercício da cidadania. Se temos os veículos de comunicação do Senado, TV, rádio, agência e mídias sociais, que buscam levar o que acontece no Congresso Nacional de forma ágil e transparente ao maior número de brasileiros possível, foi graças à visão do profissional de RP, sempre com foco voltado para aproximar a organização institucionalizada ao seu público. Durante o evento, foi exibido um vídeo institucional em homenagem aos 60 anos da trajetória da área de Relações Públicas do Senado Federal. Além das homenagens, os profissionais de RP também receberam um certificado pelo trabalho prestado. A diretora-geral do Senado, Ilana Trômbica, se emocionou ao falar da sua trajetória e da importância da profissão. Isso mostra que o Senado Federal só acerta quando dota essa secretaria de uma função estratégica, porque é o conhecimento desses profissionais que pode assegurar à nossa casa a melhor forma de trabalhar a sua imagem e a sua credibilidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, que eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e que eu agradeço a oportunidade de ter sido acolhida pelo Senado Federal. Glória, a sua coragem, a coragem do Vinícius Becker, o diretor que nos recebeu, a ideia e a coragem do presidente José Sarney, depois do presidente Antônio Carlos Magalhães, mudaram a minha vida. O senador Luiz do Carmo foi a Massachusetts, nos Estados Unidos, fazer uma palestra sobre o projeto dele, que pede a reserva de 30% das vagas do Legislativo para as mulheres. O evento foi organizado em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedoras. Luiz do Carmo encontrou brasileiras que moram nos Estados Unidos e também foi convidado para uma reunião do Senado de Massachusetts. O senador nos enviou um vídeo em que diz que também aprendeu com a Organização dos Americanos e que vai trazer experiências para o Brasil. O Brasil pode ser diferente, simplesmente ser mais sério na política brasileira e levar algumas coisas que tem aqui no Senado Federal para o Brasil, para nós mudar o Brasil. O Brasil é uma grande nação e merece ter um futuro brilhante. E eu estou aqui para pegar o de melhor que tem aqui para realmente levar para o Brasil e dar certo o Brasil. O Brasil é um país que merece dar certo.
As calçadas brasileiras foram reprovadas numa avaliação de qualidade feita por um grupo de organizações não governamentais. O resultado foi debatido em audiência pública, realizada na sexta-feira, na Subcomissão Temporária de Mobilidade Urbana da Comissão de Direitos Humanos. O pedestre não tem vida fácil em nenhuma das 27 capitais brasileiras. O levantamento do portal Mobilize Brasil considerou 13 critérios. São Paulo foi a mais bem avaliada. Belém, a pior, mas nenhuma ficou bem na foto. Nenhuma conseguiu chegar à média mínima aceitável, que seria de 8, e as médias ficaram ainda abaixo da nota de 7. Nós identificamos problemas que são comuns a todas as cidades, né? Ações das concessionárias de energia, de comunicações e saneamentos, além dos próprios órgãos de trânsito municipais que destroem e não recompõem os pavimentos a partir das suas instalações. Falta de pintura das faixas de pedestres, inclusive no caso das operações tapa-buracos, falta de manutenção em geral das calçadas. O representante das associações civis de mobilidade a pé viu o plano plurianual de investimentos do governo federal para os próximos anos. O resultado não foi animador. Foram excluídos os programas de mobilidade ativa. Então, no PPA de 2020 a 2023, que é o orientador dos programas que vão orientar a aplicação dos recursos do governo federal, foram excluídos os programas explicitamente, né? E o argumento é que não, nós vamos fazer, só que não precisa estar explícito. Só que sem estar explícito, nós da sociedade civil, nós não temos como acompanhar, senador. Também não adianta só a gente lá da Secretaria Nacional de Mobilidade estar discutindo no tema, mas ser uma voz isolada, por exemplo, no governo federal. A gente precisa também envolver, por exemplo, a questão ali do pessoal que trabalha com a parte orçamentária, né, como você comentou, né, da questão do PPA. Então, assim, a gente poder fazer um trabalho de conscientização também em outras áreas, né, que passam essas questões aí do desenvolvimento de políticas públicas. As prefeituras podem ser enquadradas na Lei de Responsabilidade Fiscal por não investirem na mobilidade a pé. Mas o representante do Ministério do Desenvolvimento Urbano disse que o governo federal prefere convencer os gestores municipais a realizar as melhorias. Ele também afirmou que não tem como fiscalizar o país inteiro. O Estado está presente em todos os lugares é difícil, né? Quando era na estrutura, por exemplo, do Ministério das Cidades, a gente falava que o Ministério das Cidades, mas só tinha representação em Brasília, não tinha representações dos estados. Então, e como é que a gente acompanha, se fiscaliza, né? Então, os técnicos ficam um pouco amarrados com isso. O cidadão que vai ser beneficiado com aquele empreendimento, aquela obra. Então, acho que ali o cidadão pode e deve, né, fazer esse papel de fiscalizador e de cobrador, né? O Senado participa de uma rede de órgãos públicos que procuram melhorar as condições de acessibilidade. Algumas dessas ações foram apresentadas na audiência. Então, no eixo temático de infraestrutura, nós estamos trabalhando com a contratação de obras para promover acessibilidade nas áreas de grande circulação do edifício principal e anexo 1. Essa é uma ação que já é originária do plano anterior de 2018, todavia é uma ação que demanda projetos, contratações e a própria execução, portanto, é uma ação entendemos que de longo prazo. Além disso, nós temos um projeto que já está em andamento, que é a garantia da acessibilidade arquitetônica nas guaritas de acesso aos edifícios do Complexo Arquitetônico do Senado e também tornar banheiros acessíveis. Os banheiros já estão em fase avançada, temos vários banheiros acessíveis, mas ainda temos alguns que estão em planejamento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E está marcada para daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, reunião da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado. Vai ser lançado o livro Afro Paladar, de autoria de Jaqueline Silva. E em seguida, realizada uma audiência pública com o tema A Violência no Brasil, com foco na defesa dos segmentos mais vulneráveis e nos fatos ocorridos em Paraisópolis, São Paulo, em 1º de dezembro. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.